Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Pessoal, olha só, vocês tinham feito e me mandaram atividades da página 10 à página 12 e eu vou corrigir com vocês essas atividades antes da gente ir para frente na nossa matéria, ok? E vamos fazer a correção? Número 1. A aceleração gravitacional da Terra é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Determine o peso de uma pessoa que tem massa de 85 kg na Terra. Antes da gente iniciar, então eu vou falar alguma coisa com vocês que eu vou ficar falando sempre. Mesmo o problema tendo poucos dados, já foi confirmado cientificamente que se você extrai os dados do problema, a sua resolução é muito mais eficiente. Você tem que ficar voltando todas as vezes nesse problema para poder tirar os dados, tá? Então, tenham esse costume. Na hora de resolver um problema de física especificamente, né, de química também, de matemática também, mas especificamente de física, extraiam os dados do problema. Vocês vão ver que a sua resolução vai ser muito mais efetiva. E isso é comprovado, tá bom? Então, vamos lá. A aceleração gravitacional na Terra, G, é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Determine o peso de uma pessoa que tem massa de 85 quilogramas. Claro que se deu a aceleração da gravidade na Terra, quer saber o peso dessa pessoa na Terra. Então, peso, massa vezes aceleração da gravidade, peso vai ser 85 vezes 9,8, peso vai ser igual a 833 newtons. Olha o que eu fiz. Extraí os dados, certo? Escrevi a equação. Procurem sempre escrever a equação. E ao término, não esqueci da unidade. Também não pode esquecer da unidade. E ao término, você vai destacar a sua resposta. Isso sempre. É os cuidados que vocês têm que ter. Ok? Número 2. A aceleração da gravidade não depende da massa do corpo, mas de algumas características do planeta em que esse corpo se encontra. Pesquise os fatores que interferem na aceleração gravitacional de um planeta e o valor da aceleração da gravidade em Mercúrio, Marte e Vênus. Bem, vamos lembrar novamente. A aceleração da gravidade não depende da massa do corpo. Vamos lembrar o seguinte, lá na química, quando a gente pega a tabela periódica dos elementos, você vai verificar que cada elemento tem a sua massa atômica, que é definida em sua maior parte pelos nêutrons e pelos prótons que estão no núcleo do átomo, certo? Então, a massa de qualquer corpo vai depender dos átomos que constituem esse corpo, tá? Da massa atômica de cada um dos átomos, do tipo de átomo e da quantidade de átomos. Então, por isso que se um corpo sai da Terra, vai para Marte, né, para Mercúrio, para Vênus, a sua massa não se altera. Por quê? Porque a quantidade de átomos vai ser a mesma, o tipo de átomos, de elementos vai ser o mesmo, então a massa não se altera. O peso vai alterar porque a aceleração da gravidade vai alterar, né? O peso não é massa vezes a aceleração da gravidade? Peso na Terra é a massa vezes a aceleração da gravidade na Terra. Peso na Lua
é a massa vezes a aceleração da gravidade na Lua e assim sucessivamente, certo? E aí vamos lá. Pediu para pesquisar os fatores que interferem, né, na aceleração da gravidade e pediu para você pesquisar aqui a aceleração da gravidade de Mercúrio, Marte e Vênus. Então, deixa eu colar aqui. A aceleração da gravidade em Mercúrio é de aproximadamente 3,78 metros por segundo ao quadrado. A aceleração da gravidade em Marte é de aproximadamente 3,72 metros por segundo ao quadrado. E a aceleração da gravidade em Vênus é de aproximadamente 8,6 metros por segundo ao quadrado, certo? Nós vimos na aula passada que a aceleração da gravidade, nós vimos isso aqui, G, a aceleração da gravidade na superfície de um planeta vai ser igual a constante de gravitação universal vezes a massa do planeta sobre o raio do planeta ao quadrado. Nós não vimos isso? Então, olha só, G é uma constante, serve para qualquer corpo no universo. Então, a aceleração da gravidade no planeta depende de quê? Depende da massa do planeta e depende do raio do planeta. Então, esses são os fatores que interferem na aceleração gravitacional de um planeta, tá? Então, os fatores que interferem são a massa do planeta e o raio do planeta. Isso a gente está pensando quando está na superfície do planeta, certo? Porque se o corpo não estiver na superfície do planeta, a gente vai pensar também na altitude dele. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. A frase é um pequeno passo para o ser humano, um salto gigantesco para a humanidade, marcou a chegada do primeiro astronauta ao pisar na Lua, Neil Armstrong. Seu peso total na Lua era de 300 newtons e sua massa era de 187,5 quilogramas. Com base nessas informações, qual o módulo da aceleração gravitacional na Lua? Então, peso, massa vezes aceleração da gravidade, peso na Lua, aceleração da gravidade na Lua. A massa não altera. Então, 300 é igual a 187,5 vezes a aceleração da gravidade na Lua. A aceleração da gravidade na Lua, 300 sobre 187,5. A aceleração da gravidade na Lua é 300 dividido por 187,5, 1,6 metros por segundo ao quadrado. Tá aí, a gente faz aquela análise. A aceleração da gravidade na Lua é aproximadamente 6 vezes menor do que a aceleração da gravidade na Terra. Então, o peso de um corpo na Lua é 6 vezes menor do que o peso do mesmo corpo na Terra. Isso significa que, vamos supor, eu dou um salto aqui, pulo para cima na Terra, certo?
Se eu chegasse na Lua e desse o mesmo impulso para cima, claro que vão pensar que eu estou com a mesma roupa, né? Então, o mesmo peso, a mesma massa total, tá? Vamos imaginar, então, que eu estou com roupa de astronauta, a roupa que eu preciso ficar com ela lá na Lua, tá? Então, quando eu salto para cima, eu tenho que impulsionar para cima a minha massa mais a massa do meu traje, a massa total do meu traje. Eu tenho que impulsionar tudo para cima. Então, eu dou um salto para cima na Terra. Chego lá na Lua, dou o mesmo impulso para cima. Como na Terra a força que me puxa para baixo, que é o meu peso, é 6 vezes maior do que a força que me puxa para baixo lá na Lua, isso significa que lá na Lua eu vou conseguir subir a uma altura 6 vezes maior. Se o impulso for o mesmo, se a massa que eu tiver que impulsionar for a mesma, lá na Lua eu consigo subir a uma altura 6 vezes maior. Por quê? Porque a força que está me puxando para baixo é 6 vezes menor. Consegue entender isso? Nós vamos ver isso melhor quando a gente trabalhar com energia, tá, pessoal? Com a parte de energia, que vai ser breve. Uma perguntinha aqui para vocês. Pode abrir o microfone aí para falar se quiser. Vocês viram o lançamento da nave que teve esse final de semana? SpaceX. SpaceX, isso. Vocês viram o lançamento? Foi sábado, né? Sábado, foi sábado. Vi Não só viram, uma não? partezinha. Oi? Eu vi só uma partezinha. Eu vi só uma partezinha. Nossa, a parte do lançamento foi bacana demais, né? Depois, quem não viu, quem quiser ver, vai lá no YouTube da NASA e procura lá. Tem o lançamento, depois tem a parte deles chegando, né? Claro que, como eles fizeram uma transmissão muito longa, tem que procurar lá onde é que está o lançamento. Mas muito bacana, muito legal. Eu gosto muito. Vocês já assistiram um filme que chama... Já que vocês estão em casa aí à toa, né? Então vou dar as minhas... Vou dar as minhas sugestões aqui para vocês. Filmes interessantes, hein? Eu sou uma pessoa, eu esqueço o nome de filme, tá? Vocês já assistiram Apolo 13? Quem já assistiu? Já assistiram Gravidade? Não assistiu? Assistam. Teoria de Tudo é bacana demais, bacana demais. Lá no lançamento, né, no sábado, teve uma coisa muito interessante, até comentei aqui na hora que estava lançando. Então, o que acontece? Tem um momento em que eles soltam o segundo estágio. Não sei se é o primeiro ou o segundo estágio do foguete. E aí, a imagem, ela é assim, tem a Terra, certo? E aí, aqui tem a nave, tá? E aí, você tá vendo só o buraquinho, a parte de fora da nave, porque aí tá filmando pro lado de lá, tá filmando, certo? Aqui é a câmera, isso aqui não parece não, mas isso aqui é a câmera que tá filmando, certo? Aí essa nave soltou um estágio, e o estágio ficou aqui, o estágio que foi solto. E aí o que acontece? Fica muito tempo filmando e a distância entre esse estágio e essa nave não se alteram. Então, o que aconteceu aqui? Soltou, certo? Só que essa nave está em movimento, ok? E o estágio, quando ele foi solto, ele estava com a mesma velocidade da nave. Então, por inércia, ele continua também no mesmo movimento.
Então, ele tem um movimento. Vamos pensar aqui, tanto a nave quanto o estágio. Estão com uma determinada velocidade para cá, mas o peso está puxando para baixo. Então, por isso, entra em órbita. E esse estágio que foi solto, ele também continua do mesmo jeito. Então, ele fica também em órbita. Então, existem vários lixos espaciais em órbita em torno da Terra, porque ele é solto e por inércia ele vai continuar ali o seu movimento. Então é muito bacana que durante muito tempo, né? Muito não, durante um tempo que está sendo a filmagem, e aí eles voltam, eles saem da filmagem, voltam na filmagem, e aí você vê aquele estágio que ele vai seguindo a nave. Por quê? Ele estava com a mesma velocidade da nave, então, por inércia, a tendência dele é continuar naquela velocidade. Só que o peso está puxando para baixo, então ele entra em órbita aqui também. Nossa, é muito bacana. Quem tiver interesse, depois dá uma olhada lá. Certo? Então, vamos continuar aqui na nossa correção. E a Interestelar, esse que eu estava tentando lembrar o nome. Eu sou péssima para nome de filme, gente, eu não guardo mesmo. Eu começo, para vocês terem uma ideia, eu começo a assistir o filme. Eu estou assistindo. Se chegar aqui e me perguntar o nome do filme, eu nunca sei. Interestelar, esse que eu estava tentando lembrar. Excelente, muito bom mesmo. Então, vamos lá. Número 4. Um corpo está apoiado sobre a superfície de um balcão. A força-peso que age sobre o corpo tem módulo de 480 newtons. Faça o que se pede. Letra A. Determine a massa do corpo, considerando que a aceleração gravitacional vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, peso, massa vezes aceleração da gravidade, 480 é igual a massa vezes 10, massa 480 dividido por 10, massa é igual a 48 quilogramas. Pronto, tá aqui. Fiz a letra A. Letra B. O que ocorreria com o valor da massa do corpo se a aceleração da gravidade fosse maior do que 10 metros por segundo ao quadrado? A massa do corpo não se alteraria, porque a massa não depende da aceleração da gravidade. O peso aumentaria, mas a massa não. Ok? Página 11, número 5. Isto. Um planeta vermelho para chamar de lar. Oi, João, pode falar. Pode ligar o microfone para falar? Se quiser. Para achar aceleração? Como assim? Liga o seu microfone, faz favor. Tem microfone aí? Foi, até página 12. Oi. Oi. A minha dúvida, professora, por exemplo, que nem naquela página que a senhora passou, tem uma questão que eu fiquei muito em dúvida, que eu não consegui entender. A questão é assim, ó. Um Peraí, objeto de não, massa M, peraí, só um minuto. Fala a página. Fala a é a página. página 5 do livro de atividade. A questão número 5 também. Página 5, questão 5. Isso. Um objeto de massa M é abandonado próximo à superfície da Terra. Isso? Isso. Considerando o movimento livre de resistências, determine a aceleração do objeto.
Ah, ok. Olha só. Deixa eu explicar isso aqui. Seguinte. Superfície da Terra. Ok? O objeto foi abandonado. Certo? Isso aqui, ó. Um objeto Deixa eu tirar minha mesinha daqui. Um objeto abandonado. Certo? Quando esse objeto está abandonado, está falando movimento livre de resistência. Se é livre de resistência, a única força que está agindo sobre ele, qual é? Quando ele é abandonado. Da Sabe? gravidade da Terra? É a força peso, que é devido à gravidade da Terra, certo? Então, a única força que está agindo sobre ele é a força peso. Se a única força que está agindo sobre ele é a força peso, qual a aceleração que ele está sujeito? E aí? Qual que é a aceleração da força peso? Aceleração da gravidade, certo? Então, olha só. Lembra que lá na segunda lei de Newton, nós temos que a resultante das forças não é massa vezes aceleração? Vamos pensar nisso matematicamente, tá? Resultante das forças é massa vezes aceleração, correto? Aqui a única força que está agindo sobre ele é a força peso. Então, a resultante das forças que está agindo sobre ele é a própria força peso, certo? Resultante não é massa vezes a aceleração? Força peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Corta isso aqui com isso aqui. A aceleração que ele está sujeito é a da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado nesse caso. Entendi. Entendeu? Se ele está sujeito só à força peso, não tem força de resistência, porque o que acontece aqui? Olha só, deixa eu te mostrar aqui. Se tivesse considerando força de resistência, nós teríamos ele assim. Ele teria a força peso para baixo, certo? E forças de resistência, a resistência do ar, são forças contrárias ao movimento, tá certo? Na verdade, no nosso planeta vai ter sempre forças de resistência, mas a gente trabalha na física, a gente trabalha principalmente no ensino médio, a gente trabalha primeiro com o ideal. Não sei se eu cheguei a comentar, se a gente chegou a conversar sobre isso nas aulas presenciais. Acho que não, tá? Mas isso aqui é bom a gente entender. A gente trabalha na física primeiro com o ideal. E aí, depois que a gente entende a situação ideal, a gente vai para o real. No real, nós vamos ter muitas variáveis, certo? Aí nós vamos ter resistência do ar, nós vamos ter atrito, nós vamos ter várias coisas. Mas para a gente entender o real, a gente tem que entender o ideal. E aí, por que muitas vezes as pessoas se complicam em vários conceitos da física? Porque o ideal, ele não ocorre. Ele só ocorre em laboratórios. Ele só ocorre em situações que a gente faz serem ideais. Porque o que acontece é o real. Percebe como é que isso é complexo? Né? Quando a gente trata de queda livre, a gente vai tratar em situações onde não tem resistência do ar. Aí você pensa assim, mas aqui tem resistência do ar, então você não consegue visualizar. É aquele pensamento, e aí isso aí eu lembro que eu falei com vocês, a questão do pensamento aristotélico. Eu acredito no que eu vejo.
E nem é sempre assim, tá? Porque se a gente for direto para as variáveis, vocês ficam malucos, vocês não conseguem entender o movimento real primeiro. A gente tem que entender a situação ideal. Mas aí, voltando aqui, se a gente tivesse falado que tem resistência do ar, então ele está descendo, ele está caindo, sujeito à sua força-peso. Então, ele teria para cima força de resistência, certo? E aí, o que a gente teria que fazer? Eu teria que conhecer o valor dessa força de resistência, certo? Aí eu faria assim, ó, força resultante, agora ele não é só a força-peso. Lá em cima ele só tinha a força-peso. Cadê? Vamos voltar aqui, vamos subir. Lá em cima ele só tinha força-peso, então a força resultante era peso. Se eu considero força de resistência, eu tenho agora duas forças que têm mesma direção em sentidos contrários. A resultante é uma menos a outra. Então, quem é maior é a peso, porque ele vai cair. Então, a força de resistência vai ser a força peso menos, a força resultante vai ser a força peso menos a força de resistência do ar. E aí, eu teria massa vezes a aceleração, seria massa vezes a aceleração da gravidade, que é o peso, menos a força de resistência. Aí eu teria que conhecer a massa do corpo e o valor da força de resistência. Aí eu iria achar a aceleração desse corpo. Ok aqui, pessoal? Entendeu? Beleza? Sim ou não? Gente, estão acordados ainda? Senhora. Entendeu? Bacaninha? Muito bem. Então, vamos lá. Fazer mais um exercício, que é o que a gente tinha começado. Então, um planeta vermelho para chamar de lar. Olha que lindo. Então, vamos lá. Séculos atrás, exploradores partiram rumo ao Atlântico em barcos à vela equipados apenas com bússolas e sextantes para colonizar o Novo Mundo. Hoje, o homem pode estar prestes a realizar jornada parecida, agora com mais conhecimento e transmissão pela internet, mas sem perspectiva de retorno. Se uma viagem só de ida para Marte pode parecer pura loucura de ficção científica, há mais de 100 mil loucos bem dispostos inscritos no projeto privado Mars One, que pretende dar início à colonização do planeta vermelho. Se tudo correr bem, o primeiro grupo de astronautas deve deixar a Terra em 2022, mas o projeto chega a Marte bem antes. Missões não tripuladas partirão rumo ao planeta a partir de 2016. Elas colocarão satélites de comunicações em órbita e levarão grandes sondas terrestres que definirão o local do assentamento e realizarão a instalação dos primeiros módulos habitacionais. Quando o grupo de pioneiros chegar, a estrutura estará pronta, com reservas de água e oxigênio. Segundo a empresa, o segundo grupo viajará 2 anos depois e assim sucessivamente pelos anos seguintes. Além de os viajantes nunca mais voltarem para casa, existirão diversos outros fatores que devem ser levados em conta para a seleção dos candidatos desse reality show. Apesar de Marte ser o planeta do sistema solar que mais se assemelha à Terra, sua atmosfera, clima e aceleração gravitacional são distintos. Tudo isso que eu li poderia ser excluído dessa questão. A aceleração gravitacional de Marte é de aproximadamente 3,7 metros por segundo ao quadrado, enquanto na Terra, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, qual a massa em quilogramas de uma pessoa que pesa na Terra 784 newtons? Então, peso na Terra é igual a massa vezes a aceleração da gravidade na Terra.
Então, peso 784, eu quero saber a massa. A aceleração da gravidade na Terra, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a massa 784 dividido por 9,8. Então, a massa dessa pessoa vai ser de 80 quilogramas, certo? Tá aí. Qual o peso dessa pessoa em Marte? Bem, a massa vai ser a mesma em qualquer lugar. Então, o peso em Marte vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade em Marte. Então, o peso em Marte vai ser 80 vezes 3,7. Então, o peso em Marte vai ser igual a 296 newtons. Tá aí. E na letra C, determine a diferença entre o peso da pessoa na Terra e em Marte. Então, é 784 menos 296, que vai ser igual a 488 newtons. Esta é a diferença. Ok? Pode falar, João, antes de eu voltar. Pode falar. A massa é a mesma, peso não. Vamos lá de novo. A massa depende, vamos lembrar lá na química. Nós não temos, vamos lá, representação do átomo. Nós temos aqui dentro nêutrons e próton. Próton com carga positiva e nêutron. E do lado de fora, nós temos o elétron, certo? Elétron tem massa desprezível, mas nêutron deixa eu tirar isso aqui, nêutron e próton tem massa considerável. Então, o seu corpo, qualquer objeto, ele é composto de átomos. E cada átomo tem uma massa atômica diferente, que depende da quantidade de nêutrons e da quantidade de prótons que tem naquele núcleo. Quantidade de elétrons, a massa do elétron é desprezível, certo? É muito menor do que a do próton. Então, se um corpo sai da Terra e vai para a Lua, ele vai ter os mesmos átomos, a mesma quantidade de átomos, o mesmo tipo de átomos, certo? Então, peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a massa da pessoa não altera quando ela vai para a Lua, Terra, Marte, Mercúrio. A massa não altera. O peso altera de acordo com a aceleração da gravidade. Então, o peso da pessoa, ele altera de duas formas. Se sai da Terra e vai para a Lua, o peso altera. Mas nós não vimos também que a aceleração da gravidade depende da altitude, depende da altura, da distância em relação ao centro da Terra? Então, isso aí que eu falei com vocês, para vocês me lembrarem para a gente falar sobre isso hoje. Vou falar agora, tá bom? Então, o peso da pessoa, ela altera na Terra. Lembra que nós falamos da questão da bola? Então, o peso da pessoa altera de acordo com o local onde ela está na Terra. Agora, o peso na água altera? Não, o peso da pessoa na água não altera. O que você tem na água é isso aqui, olha. Olha só. Vamos lá. Você tem um corpo. Ele tá... Nossa, que bonito ficou meu corpo aqui. Um corpo. Aqui. Certo? Ele está na água. Tem um peso para baixo e para cima, a força de resistência é chamada de empuxo.
É uma força de resistência. O peso é o mesmo. O que altera é a força resultante. A força resultante, certo? Aí vocês vão estudar isso aí depois, ano que vem, vão ver como é que acontece. Mas o peso não altera. O que altera é a força resultante. Tá? O que altera é o peso aparente. Peso aparente. Mas o peso não altera na água. E aí tem outra coisa que eu falei com vocês que eu ia falar hoje, que eu ia relembrar para vocês hoje, que é o seguinte. Olha só, isso aqui também é importante. Olha, nós vimos que na superfície da Terra, vamos pensar na Terra, é de qualquer planeta, mas a aceleração da gravidade na superfície da Terra, na superfície, pensar em superfície é pensar que não está em grande altitude. Na superfície é G, constante de gravitação universal, vezes a massa da Terra, sobre o raio ao quadrado, certo? Só que a gente tem que pensar que a Terra, ela é achatada. Vou desenhar com um grande achatamento aqui, ó. Ó que bonitinho. A Terra é isso aqui, ó. Tum, tum, achatada nos polos. Exagero, né? Só para a gente pensar nisso. O raio da Terra, ele não é uniforme, certo? Então, a distância entre o centro da Terra e a superfície no Equador é maior do que a distância entre o centro da Terra e a superfície no polo, ok? Quanto maior o raio, menor a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Distância a quem? Ao centro da Terra. Então, a aceleração da gravidade no polo, se eu estou pensando só em Terra, a aceleração da gravidade no polo, a distância não é menor? Então, a aceleração da gravidade no polo é maior do que a aceleração da gravidade no Equador. Então, esse é o primeiro pensamento, ok? Agora, vamos fazer uma outra análise. Para a gente encerrar por hoje, amanhã a gente continua. Vamos pensar uma outra análise, que é até aquela que eu falei com vocês, com relação ao futebol e tal. Que é o seguinte, vamos pensar aqui no Rio de Janeiro, que está o nível do mar, Rio de Janeiro, nível do mar, e vamos pensar em La Paz, lá na Bolívia. Vamos pensar que isso aqui, olha, isso aqui é o centro da Terra, ok, pessoal? Isso aqui é o centro da Terra. Então, olha só, a distância entre a superfície da Terra e o centro da Terra em La Paz é maior do que a distância entre a superfície da Terra no Rio de Janeiro, vou chamar isso aqui de distância 1, distância no Rio, né? E distância em La Paz. Então, nós não vimos que G é igual, a aceleração da gravidade é constante de gravitação universal, massa da Terra sobre o raio ao quadrado? Quanto maior o raio, menor a aceleração da gravidade. Então, ao nível do mar, o raio da Terra é menor do que no local de grande altitude. Então, isso significa que a aceleração da gravidade no Rio de Janeiro, se a distância, né, se o raio é menor, a aceleração da gravidade é maior do que a aceleração da gravidade em La Paz. Então, aí vamos pensar na bola. Então, o peso da bola de um corpo qualquer, o peso no Rio de Janeiro
vai ser maior do que o peso do mesmo corpo em La Paz. E aí nós temos duas situações. Eu sei que já passou aqui o tempo nosso, mas só para terminar, tá, pessoal? Aí nós temos duas situações. Nós temos aquela situação do jogador de bola, né? O jogador de futebol, se ele sai do Rio e ele chegar em La Paz sem treinar e der o mesmo chute, né, o mesmo impulso que ele dá na bola aqui no Rio, como o peso em La Paz é menor, ela vai ter um alcance maior do que ela teria no Rio de Janeiro. Então, ele tem que chegar, tem que treinar para ele dar um impulso menor, para ele reduzir a sua força, porque a força que está puxando a bola para baixo em La Paz, que é o seu peso, é menor do que no Rio de Janeiro. Vou deixar para explicar isso aqui para vocês amanhã. Pode ser? Eu deixo até meu desenho aqui. Já vimos isso? Vou deixar para explicar isso aqui amanhã. Senão vai demorar muito, vai passar muito do tempo, tá? Amanhã a gente retoma isso aqui e aí vão ter essas outras perguntas. Aí amanhã eu vou chegar justamente nesse desenho aqui, porque senão hoje vai se prolongando demais, tá certo? Aí as outras perguntas que surgirem, a gente vai tirando, tá? Até amanhã. Amanhã a gente continua, tá? E corrige aquelas atividades. Certo, pessoal? Ó, beijos para vocês, bons estudos, bom descanso e até amanhã.